Olá, estamos começando mais um Palavra-Chave, trazendo mais testemunhos, mais bênção para a sua vida. Hoje o Palavra-Chave recebe mais um convidado especial. A gente está aqui com o Augusto Costa Alvarenga. O Augusto é cristão e ele é diretor da Casa de Custódia aqui de Campos. Augusto, conta pra gente um pouco como que é o seu trabalho, como que é a sua experiência já com essa parte de Casa de Custódia. Eu comecei há 10 anos atrás, prestei concurso para a Secretaria de Administração Penitenciária como inspetor de segurança e administração penitenciária. E comecei no setor mais comum, que a gente chama lá de a famosa galeria, e fui galgando alguns setores, administrativo, prestei concurso interno até mesmo para um serviço de transporte de preso também, que é um concurso interno, onde a gente faz um curso no Rio lá. E atualmente estou como diretor, né, da cadeia pública Dalton Crespo de Castro. Fui convidado pelo secretário para assumir essa função, que é uma função de confiança, né, aqui em Campos. Por ser morador de Campos também facilita muito esse trabalho nosso lá. E é uma experiência, como eu posso dizer, eu nunca imaginei antes trabalhar nesse local, mas hoje eu me encontro lá, é gratificante. No lado cristão, eu consegui enxergar as oportunidades que você pode ser cristão, você pode ajudar ao próximo, tanto o preso quanto a família do preso, principalmente, né? Porque a gente costuma falar e observar nesse decorrer de tempo que quem sofre, na verdade, muitas das vezes é a família, né? É uma mãe, é um pai, é um irmão, é uma esposa, entendeu? O preso que está lá no momento, que cometeu um delito, ele sabia da consequência, que poderia correr esse risco de vir a ser preso. Mas muitas das vezes a família não sabe. Não estava preparada, Não estava preparada para receber aquela informação. Então eu recebo muitas famílias lá, desesperadas lá na frente. Nem sabia que o filho ou o marido estava se envolvendo com aquele modo de vida, né? E aí, de repente, se depara com a situação de ter que frequentar uma cadeia para visitar o filho, que muitas das vezes são doentes, são bem adoentados, né? Existe todo um fator, todo um conjunto. Então, a gente tenta, dentro do possível, até porque a segurança ela é uma prioridade para a gente na gestão, né? Então a gente tenta da melhor forma atender os familiares, uma mãe, um irmão, um tio, seja o que for. Claro que a gente não consegue atender a todos, porque é inviável, até humanamente, e a questão de segurança é muito importante, né? Então é muito gratificante a poder ajudar alguns familiares. Outros a gente não consegue mesmo, e é normal, né? Você acaba podendo usar a sua profissão muito, ser um instrumento de Deus ali, né? Onde a gente está, a gente tem que ser instrumento de Deus e você tem conseguido fazer isso. Você crê mesmo que foi Deus que colocou você ali estrategicamente? Somente. Eu não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso, hoje em dia. Me questionei muito um pouco, às vezes, mas eu não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. Existem muitas pessoas que hoje, pela função que eu exerço, que me agradecem muito, pô, obrigado por ter feito isso, mas eu não me sinto assim digno nem merecedor de nada, porque na verdade a função nossa é essa, né? É ajudar o próximo, quando se dá para fazer. É uma questão muito importante, isso eu acho que, não sei se eu consegui, mas a medida do cristão é você poder ajudar quando você consegue. Às vezes, quando você não consegue, é porque às vezes Deus não permitiu que você conseguisse ajudar, né? Então, você não tenta ultrapassar, porque muitas das vezes, dentro do que eu creio também, você querer ajudar demais, você fazer demais, você acaba dando muito e não permite que a pessoa também se reerga, né? Se tome algumas decisões. Então, eu acho que o cristão deveria ter esse senso
né? De saber ajudar no momento certo, na hora certa, não querer fazer nada demais. Além, né? Nada além. A Bíblia fala sobre a gente jogar pérolas aos porcos, né? Claro que Deus quer salvar todo mundo, Deus Sim, ama todo mundo, mas existe o momento certo de oferecer a pérola, né? Existe o livre-arbítrio, né? Existem as escolhas. As pessoas escolhem, né? O importante é você estar sempre perceptível a ver quem que está precisando, quem está clamando. O cristão acho que deve quem ser está aberto, né? Quem está aberto. Eu penso muito sobre isso, reflito muito sobre isso. E você não ser, como é que eu posso dizer, o cristão inconveniente. Existem os cristãos que são meio inconvenientes, né? Eles tentam empurrar o evangelho de toda forma. E eu não vejo muito bem dessa forma, né? Jesus quando falou, ide e pregai. Então é ide na sua vida, caminhando, né? No seu dia a dia, você está caminhando, está indo, pregar o evangelho, né? É verdade. Eu falo sempre que Jesus não é um produto que a gente está batendo de casa em casa para vender, né? É uma preciosidade e é de graça, né? É a melhor decisão e é de graça. E conta um pouco pra gente a sua história com Deus, né? A sua história de... Olha, a minha história com Deus, para conversar, é muita coisa, desde criança, né? Várias situações familiares, né, que permitiu eu ter esse encontro com Deus, mas eu posso dizer isso porque foi a minha experiência. A minha experiência, minha conversão não foi praticamente dentro da igreja. Claro que foi a influência do Evangelho, criado, né, dentro do Evangelho, minha avó, os meus pais e tudo mais, mas a minha verdadeira conversão foi dormindo em casa. Que interessante. Eu acordei à noite, de madrugada, aos prantos, chorando, né, e arrependido de tudo que eu fazia. Meu pai veio até o meu quarto, e eu não esqueço disso, e eu falei com ele tudo que eu fazia de errado. E naquele momento ali eu ajoelhei na cama junto com meu pai orou comigo, e depois eu dormi. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A partir dali foi um início, né? Não que você mude 100%, mas dali... aquela consciência de servir, de pregar, de viver uma vida diante de Deus, começou ali. Claro que com muitos erros, normalmente, como ser humano que sou, muitos acertos, muitos erros, mas sempre consciente e vendo a graça de Deus sobre a minha vida. Nos momentos críticos da minha vida, naquele finalzinho, Deus chega e dá o acalento e resolve as coisas. Então, a minha vida foi assim, comecei frequentando na segunda igreja, Batista de Campos, né, embaixadores do rei e tudo mais. Nisso meus pais se reconciliam, voltam para a primeira igreja Batista de Campos, e aí eu peço a carta de transferência, vou para lá, passo minha adolescência, né, juventude toda lá na primeira igreja Batista de Campos. E hoje, atualmente, eu sou membro da terceira Igreja Batista de Campos. Lá, frequento lá, né? Não da forma como gostaria, mas estamos lá, frequentando lá, entendeu? Fala um pouco pra gente da sua formação profissional mesmo. Tá. Eu sou formado em Direito, pós-graduado em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública. Dei aula de um módulo de Criminologia na pós-graduação na Faculdade de Direito de Campos. Né? A criminologia, que é a origem do crime, o estudo do crime, de onde começa o crime e tudo mais. E eu achei nada mais comum do que onde eu trabalho, dentro do sistema prisional, né? Onde eu lido com os presos diariamente, das suas várias formas lá. E a gente tenta aplicar um pouquinho do conhecimento adquirido naquele trabalho lá, que é um pouco árduo, mas graças a Deus, Deus tem nos presenteado, Deus tem nos abençoado em ajudar muito os presos lá, em todos os aspectos, dentro do limite que a gente consegue. E o que você pode falar sobre todo o projeto evangelístico que existe dentro da Casa de Custódia de Campos? Na verdade, o que você observa da evangelização dentro do presídio, quais são os frutos disso? 100%. Todo o processo de evangelismo dentro do presídio, ele é 100% de aproveitamento. O preso, quando ele recebe uma palavra de conforto, ele fica mais calmo, entendeu? Ele consegue entregar as suas ansiedades mais a Deus,
Ele percebe as pessoas vindo evangelizar ele com interesse de ajudá-los, não só ele, como a família dele também. Então, é extremamente importante o trabalho lá dentro, não tenha dúvida. Além as igrejas que frequentam lá, eles ajudam, às vezes doam camisas, né, Bíblia, material de leitura, até o Jean também doou o livro lá e a gente faz essa distribuição. Isso tudo ajuda, a gente sabe que realmente o Evangelho é que muda o homem, não tem outro método. Por mais que seja um sistema voltado à ressocialização do criminoso, né, o marginal, que está à margem da sociedade, a gente tenta ressocializar. Claro, às vezes o sistema é falho, mas o Evangelho também ajuda muito. Eu acredito que 100% às vezes dos que são realmente reabilitados a viver na sociedade, no convívio, tem o dedo do Evangelho aí, não tenha dúvida. Isso aí não tenha dúvida. É extremamente eficaz, não como método, mas realmente é o que realmente muda. É o que de fato acaba funcionando. É o de fato que muda, isso aí é notório. Seria muito desastroso se o Evangelho não frequentasse a cadeia. Entendeu? Toda a questão da ressocialização seria imensamente prejudicada. Você iria ajudar um pouco, como tem várias outras instituições que ajudam drogado e tudo mais, mas o Evangelho tem o seu ponto crucial, tem o seu ponto, não é um método, né? É um conjunto, é uma mudança de ser. Você pode aplicar vários métodos, como a criminologia ensina, vários métodos de socializar uma pessoa ou ressocializar. Mas o Evangelho é que muda o interior, é diferente. É uma mudança diferente. Além real. De ser um método, é mais que um método. Vai é uma além. Mudança de alma, de perspectiva, de tudo. Né? Vai além. Eu queria que, para a gente encerrar, né, você desse uma palavra para os pais, né, que às vezes se preocupam, tem filho dos adolescentes, que muitas vezes andam sozinhos na rua, não sabem com quem está andando. Um recado para esses pais. O que eu mais vejo de experiência lá no sistema, que eu posso dar recado aos pais, vigiem os seus filhos, não deixem de educar. Educar, que eu quero dizer no sentido não é dar tudo que ele tem, que ele quer. É saber dizer não, restringir. Porque o que eu tenho lá no presídio hoje são pessoas, são crianças, praticamente, literalmente, muitos deles são crianças sem limite. Entendeu? Que não ouviram não. Não ouviram não. Dentro de casa ele não teve limite. Cresceu, foi para a rua, a sociedade que tem as suas regras de comportamento, para a gente viver em sociedade, em harmonia, existe regra, eles também não obedeceram. Mas por que eles não obedeceram? Porque dentro de casa ele também não teve esse limite. Aí o que acontece? Cai na mão do Estado, para tentar ressocializar o cara. Ou seja, ele teve anos de tratamento totalmente sem limites e agora com a prisão tentar colocar esses limites do cara. Não consegue, é difícil. Muitos conseguem, mas é difícil. Então, o recado que eu tenho para os pais, vigie os seus filhos, dê limites a eles. Eu tive muito isso em casa. Mas hoje eu posso dizer, graças a Deus, pelos castigos, pelos limites, entendeu? Então, esse é o recado que eu tenho para os pais. Dê limite. Dê limite. Eu sei que é dolorido, eu tenho sobrinho. Eu vejo, às vezes, a minha irmã educando o sobrinho. Dói, coração. O não, quando for pai, vai ser uma loucura. Mas eu sei que dói aqui para não doer lá na frente. É amor, né? É o amor. Isso amor. aí não tem dúvida. Dar limites é amor. Tem uma passagem que Davi fala, quando Deus vai castigar, dar uma punição para Davi, e o profeta, não lembro bem o passagem, fala assim, Davi, Deus está te perguntando o que você quer como punição. Aí Davi falou assim, qualquer coisa, porque qualquer coisa que vem de Deus vem com amor. Então, tremendo. É arrepiante, porque o conhecimento que ele tem de Deus, não interessa o que Deus vai me dar de castigo ou de bem, não interessa, o que vem dele vem com amor. Então, pode ser o que ele quiser. Muito obrigada, Augusto, pela sua entrevista. Foi muito bom conversar com você, ouvir seus testemunhos. O programa Palavra-Chave continua com alguns vídeos de testemunhos para você assistir. Meu nome é Fátima e eu sou da Igreja Batista Torre Forte. Vim aqui dar para vocês hoje uma palavra sobre o medo.
Medo eu já tive muito, ainda tenho, tento vencer os meus medos, mas o que eu aconselho todo mundo a fazer, como eu fui aconselhada, é a vencer o medo pela fé, pela oração, por crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sou muito feliz, graças a Deus, mesmo com os medos que eu sempre tive, mas hoje eu sei aonde eu posso encontrar a solução para vencer essas batalhas do dia a dia, principalmente a questão do medo também. Já tive muito medo da morte, já tive medo de não estar aí pelos meus filhos, mas eu sei que hoje eu sirvo um Deus que é fiel e que mesmo que eu falte, mesmo com todo o medo que eu tenho, eu sei que é Ele que vai cuidar de tudo que eu vou deixar aqui, porque, como a palavra diz, o que eu tenho não é nada meu, é tudo do Senhor. Graças a Deus. Meu nome é Shirley, eu sou da Igreja Batista Torre Forte e hoje eu estou aqui para dar meu depoimento sobre medo. Medo eu tinha da morte antes de conhecer Jesus Cristo. Hoje eu sei que Ele vive em mim. E quando a morte chegar a mim, eu sei para onde eu vou. Eu tenho a certeza da vida eterna que é morar com Jesus no paraíso. Oi, meu nome é Eulália. Eu sou membro da Igreja Batista Torre Forte, Célula Guerreiros da Luz. E estou aqui para falar um pouco sobre medo, né? O que é o medo? Na minha opinião e da minha perspectiva. Medo para mim é uma sensação que nos limita. É uma sensação que se a gente não souber administrar, a gente deixa de viver algumas coisas ou a gente vive de uma maneira bem sequelada. Então eu procuro administrar os meus medos, porque eu creio no verdadeiro amor que lança fora todo medo. Esse amor é o amor de Deus por nós, que é incondicional. Há pouco tempo, eu indo trabalhar no Rio de Janeiro, eu fui assaltada por 3 homens e fui também agredida. É uma situação que poderia me paralisar, que poderia me bloquear até para ir trabalhar. Mas eu resolvi administrar as minhas emoções, crendo que Deus estava comigo em todo momento e me livrou de males maiores. E eu aprendi com a situação. Se eu deixasse o medo me dominar, nem trabalhar eu conseguiria. E consigo, graças a Deus, ir muito bem. Por quê? Porque eu acredito que o Deus que eu sirvo, Ele me protege, Ele me livra de todos os outros males maiores, né? E na vida eu sempre escolho assim, administrar as minhas emoções e lidar com elas. Não deixar que elas me dominem, mas sim dominar a situação. Então creia, tenha fé que existe um Deus do impossível que pode todas as coisas, que nos protege e que nos guarda. Então eu procuro sempre orar, sempre entregar a minha viagem, a minha vida nas mãos do Senhor, porque eu sei que nele eu posso confiar. O que a gente tem visto é que o medo é uma das maiores estratégias que Satanás tem utilizado em meio à sociedade para impedir as pessoas de avançar. As próprias doenças emocionais, muitas delas têm origem no medo. Mas quando a gente tem um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com o Senhor, a Bíblia começa a fazer um sentido diferente para nós. E aí a gente começa a compreender o que a Bíblia quer dizer quando diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o verdadeiro amor vem do Senhor, vem de Jesus. Ele é o verdadeiro amor. E aí a gente compreende também o que a palavra diz quando fica claro lá que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. E no Salmos 23 ainda a gente lê que ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não tem o que temer. Quando estamos no centro da vontade de Deus, quando de fato estamos buscando ao Senhor, não há nada que nos faça temer, não há nada que possa nos impedir de avançar, porque o Senhor é conosco. Não há medo que possa nos paralisar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Paz de Cristo para você que está nos acompanhando aqui na TV Litoral, no programa Palavra-Chave. Com muita alegria que nós podemos estar juntos em mais um programa e para trazer para você uma reflexão da Palavra de Deus, uma mensagem de Deus para o seu coração. E o texto que eu queria destacar nesse programa é o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 57, que nos ensina assim: Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Sabemos que o medo é uma condição natural do ser humano para sua autodefesa. Esse é aquilo que nós chamamos, ou aquele que nós chamamos de um bom medo.
é o medo para a nossa própria segurança. O medo de altura nos protege de chegarmos a situações de perigo. O medo natural quando estamos aprendendo a andar de bicicleta porque nós não queremos cair. Mas o medo não pode ultrapassar esse limite da defesa, da prudência, porque ele então causa problemas na vida do ser humano. É quando o medo se transforma numa grande barreira para que a gente fique preso, paralisado e não consiga prosseguir naquilo que nós precisamos na nossa caminhada em várias áreas da nossa vida. E principalmente em vencermos aqueles medos que muitas vezes são verdadeiras prisões, que paralisam o ser humano. E talvez você esteja vivendo algo assim, algo que tem te paralisado, um medo que tem impedido que você avance, que te torne escravo de alguma situação. Essa realidade muitas vezes pode ser um pavor, que você já ultrapassou os limites do medo natural e chegando a esse estágio tão complicado na vida de qualquer pessoa. Que tipo de medo você pode estar enfrentando? Muitas pessoas enfrentam o medo da perda de um relacionamento e acabam sendo escravizadas por isso. Outras pessoas acabam enfrentando o medo da morte e talvez esse seja o mais assustador para todo ser humano. E quanto mais num tempo de tanta violência, de tanta perseguição, de tantas coisas que nós vemos acontecendo no dia a dia, as pessoas cada vez mais se sentem amedrontadas. Mas também há muitos jovens amedrontados. Talvez o medo de perder uma amizade, de perder um relacionamento, o medo de não ser aceito, porque a aceitação pessoal, o valor próprio, é algo que o ser humano mais procura. E talvez você tenha estado triste, sozinho, porque está aprisionado em algum medo. A palavra de Deus nos dá resposta para esse problema. A palavra de Deus nos ensina que Deus é um Deus presente e que cuida de nós em todo o tempo. Inclusive, se há uma palavra que aparece na Bíblia 365 vezes, é a palavra não temas. É como se Deus todos os dias dissesse para mim e para você, não tenha medo. E por que Ele nos diz isso? Porque há uma promessa para você, querido, há uma promessa para mim. Porque quando Ele diz não tenha medo, Ele diz, porque eu estou contigo. Então, em primeiro lugar, para você vencer qualquer medo, você precisa crer nisso. Você precisa crer que Deus promete estar conosco, se nós realmente desejarmos estar com Ele. Porque muitas pessoas sabem de Deus, mas uma coisa muito diferente é você andar com Deus, experimentar Deus na sua vida. E é isso que eu quero te convidar a fazer hoje, a pedir ao Senhor para estar com você, a clamar ao Senhor e dizer que você quer andar com Ele. E quem anda com Deus precisa não só crer que Ele existe, não só crer que Ele pode, não só crer que Ele está presente, mas também obedecer ao que Ele diz. Porque esse é um teste que nós precisamos vencer. O teste da fé, mas também o teste da obediência. E é por isso que todos os homens de Deus da Bíblia, como nós hoje, que temos experimentado vitória sobre todos os medos que se impõem sobre nós, é porque cremos nessa verdade, que Deus está conosco, Ele é conosco, mas também estamos dispostos a obedecê-lo. Até mesmo o salmista Davi, quando enfrentando o medo da morte, ele declara no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que coisa tremenda, querido. Até mesmo o vale de sombra de morte. Medo, talvez esse seja o maior que o ser humano possa enfrentar. Ele não temeria mal algum, porque tinha a certeza de que Deus estava com ele. E quando nós temos essa certeza? Quando nós cremos em Deus, mas também quando nós desejamos obedecer aquilo que Ele tem para nos ensinar, o caminho que Ele quer nos mostrar. E nesse caminho, por mais assustador que ele possa parecer ser em alguns momentos na nossa caminhada, nós podemos ter a certeza da presença dele na nossa vida. O que tem te assustado hoje? O que tem te amedrontado hoje? Que tipo de medo está aprisionando o seu coração? Talvez um sentimento tão terrível que tem tomado conta de você e tem te paralisado.
Pessoas às vezes ficam paralisadas diante de uma prova, diante de um concurso, diante de uma possibilidade de uma vitória que está tão perto, mas desistem, abandonam por causa do medo que escraviza. Deus quer te dar vitória sobre todos os medos. E eu queria citar alguns textos para confirmar ainda mais isso. Salmos 23:4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Também o Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Ô querido, se você crê nessas palavras, se você abrir o seu coração para conhecer esse Deus que é presente, que é um Pai amigo, que é Senhor de todas as coisas, que é Deus soberano, eu tenho certeza que você não vai ficar paralisado diante dos medos. Eu sei que talvez você possa estar passando por momentos difíceis na sua vida. A perda de um emprego, por exemplo, o medo de não ter o sustento da sua casa. Mas o salmista também fala sobre isso. Fui jovem e agora sou velho e nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência a passar por necessidades. Então você pode crer nessa promessa, porque Deus é um Deus de vitória. Ele foi com seus servos no passado e Ele é com cada um de nós hoje. Eu convido você a abrir o seu coração. Eu convido você a fazer uma oração de vitória. Eu convido você a deixar todo o medo que tem te paralisado de lado nesse momento, a experimentar a força de um Deus vivo que te ergue, que te levanta e que diz para você: vamos juntos, você é vencedor, você vai vencer. Se você crê nisso, nesse programa, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. Então eu quero te convidar, onde você estiver agora, se tem algum medo que tem tomado conta do seu coração, que tem segurado você em uma situação que você sabe que não é aquela que Deus tem para você, feche seus olhos e repita comigo essa simples oração, mas faça essa oração com fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço porque a Tua palavra, ela é poderosa e eu creio nas Tuas promessas. Eu abro meu coração e eu escolho crer que o Senhor está comigo e eu quero andar contigo. É por isso que eu lhe peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão por permitir que o medo tome conta de mim, porque eu quero nessa hora entregar toda a minha confiança ao Senhor e no nome de Jesus declarar que eu em Cristo sou mais do que vencedor, pois eu tomo posse das Tuas promessas e assim oro em nome de Jesus. Querido, eu quero dizer para você que se você continuar andando nessa fé, nessa verdade, você não vai ficar mais paralisado pelos medos. Que você acerte mesmo uma vida, a sua vida com Deus, para andar com Ele, porque é o pecado que nos distancia de Deus, que faz com que a gente viva aprisionado nos medos da vida. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e que se você quiser saber um pouco mais sobre isso, ser cuidado de perto, nós estamos aqui prontos a andar com você. Faça contato conosco. Nós somos da Igreja Batista Torre Forte e teremos muita alegria em estar com você. O nosso endereço é Avenida 28 de Março, número 927, quase em frente ao Universo. Os nossos cultos acontecem toda terça-feira, na terça de bênção, às 19 horas e aos domingos, às 19h30. E eu gostaria também de receber a sua mensagem, o seu contato, através do e-mail pr.marcial@globomail.com. Eu terei muita alegria em receber e responder a sua mensagem. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias.
O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.